Olá, queridos espectadores, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no canal Filosofia em Movimento. Hoje, gostaria de falar sobre um tema que sempre foi muito importante para a filosofia e para a sociedade como um todo, a liberdade. Acredito que a liberdade é uma das maiores conquistas da humanidade e um valor fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, nem sempre é fácil manter a liberdade em nossas vidas, especialmente quando outras pessoas tentam limitar ou controlar nossas escolhas e ações. É por isso que gostaria de refletir sobre a seguinte afirmação: quem tira a liberdade do próximo, não é merecedor da própria liberdade. Vamos explorar juntos esse tema tão relevante para a nossa vida em sociedade. Ao refletirmos sobre o tema da liberdade na filosofia e na sociedade, é importante pensar sobre o seu significado e como ela se relaciona com a responsabilidade. A liberdade não pode ser entendida como um valor absoluto, mas sim como um direito que implica uma responsabilidade individual e coletiva. Nesse sentido, é fundamental abordarmos o tema da tirania e da opressão, que são ameaças à liberdade individual e coletiva. A tirania pode ser entendida como a concentração do poder em um indivíduo ou grupo, que impõe sua vontade sobre os demais, negando a liberdade e a autonomia das pessoas. Nesse contexto, podemos afirmar que quem tira a liberdade do próximo não é merecedor da própria liberdade. A liberdade só pode ser plena quando respeita a liberdade do outro, e quem a nega ou a viola está agindo de forma contrária aos princípios da justiça e da democracia. Falando em justiça, é importante lembrarmos que ela é essencial para garantir a liberdade e a equidade social. A justiça é o valor que garante a igualdade de direitos e oportunidades para todos, independentemente de raça, gênero, classe social, religião, entre outras características. Por fim, não podemos deixar de destacar a importância da empatia e da solidariedade na construção de uma sociedade livre e justa. A empatia nos permite compreender e respeitar as diferenças, enquanto a solidariedade nos incentiva a agir em prol do bem comum, buscando soluções coletivas para os problemas que enfrentamos. A liberdade só pode ser plenamente alcançada em uma sociedade em que a empatia e a solidariedade são valores fundamentais. O desenvolvimento do tema da liberdade na filosofia e na sociedade é de extrema importância para compreendermos a sua relevância na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao longo da história da humanidade, a luta pela liberdade tem sido uma constante, desde movimentos de independência até movimentos sociais por direitos iguais. A liberdade é um conceito complexo, que pode ser definido de diferentes formas, mas que está intrinsecamente ligado à responsabilidade. Ser livre implica em ter a capacidade de fazer escolhas e assumir as consequências dessas escolhas. Porém, essa liberdade individual não deve ser vista de forma isolada, pois está diretamente ligada à liberdade coletiva e ao bem-estar da sociedade como um todo. Infelizmente, a opressão e a tirania ainda estão presentes em diversas formas na sociedade, como o racismo, o sexismo e a homofobia, que impedem a liberdade de grupos específicos. É importante reconhecer que quem tira a liberdade do próximo não é merecedor da própria liberdade, pois a liberdade é um direito de todos, e não pode ser conquistada por meio da opressão. A educação é fundamental para a promoção da liberdade e da democracia, pois é por meio dela que as pessoas são capazes de compreender os seus direitos e deveres, e de exercer a sua cidadania de forma plena. Além disso, é importante lembrar que a liberdade é uma conquista constante, que precisa ser defendida diariamente, especialmente diante de formas de tirania presentes na sociedade contemporânea, como o autoritarismo e o populismo, que ameaçam a liberdade e a democracia. Portanto, a luta pela liberdade deve ser constante, e é fundamental que nos unamos em prol dessa causa. Em resumo, a liberdade é um tema fundamental na filosofia e na sociedade, sendo objeto de lutas e conquistas ao longo da história. Discutimos a importância da responsabilidade individual e coletiva, assim como a relação entre a liberdade e a opressão, e como isso afeta grupos específicos na sociedade. Refletimos sobre a necessidade de lutar diariamente pela liberdade, e como a educação pode ser um meio para isso. Por fim, destacamos a importância de combater as diversas formas de tirania presentes na sociedade contemporânea.
Convidamos os espectadores a se engajarem na luta pela liberdade e pela justiça social. Agradecemos pela atenção e pedimos para que sigam e curtam o canal Filosofia em Movimento para ajudar na divulgação.